Mensagem do céu. Querida, eu não sabia a quantidade de pessoas, meus ouvintes, que estão tendo problema com a mente, problema de conseguir lidar com a sua mente, mas eu recebi olha gente, muitas pessoas falando comigo sobre o programa de ontem, e aí me disseram, Céu, eu ouvi, foi uma bênção na minha vida, mas eu gostaria de entender de modo prático, como é que eu controlo minha mente. Eu entendi que você conseguiu vencer, que a oração é um caminho, tudo isso eu consegui entender, mas eu queria saber como eu controlo meus pensamentos de uma maneira prática. Como que eu posso fazer isso? Porque assim, eu não consigo fazer isso. Quando eu vi, já foi, não é? Já está acontecendo uma coisa que eu não gostaria. Queridos, primeiramente eu gostaria de ler com vocês 2 textos, não é? O primeiro é que os nossos pensamentos, eles nos acusam, meus amados, não é? Nossos pensamentos, assim, uma pessoa que nem conhece o Eterno, como é que ela vai? Ela sabe que ela está infracionando, queridos. Ela não conhece, mas elas têm a lei dela. Se você ler aí, olha, Romanos 2, lê aí com carinho, presta atenção, Romanos 2,14. Vou ler para você aqui, olha. Vamos ler 13 em diante, olha só. Não, 12, vamos lá. Porque todos os que estão sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque o que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei, esses são justos. Porque, quanto aos gentios, eles não têm lei, mas eles fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo ele a lei para si mesmo. Eles estão sem lei, os quais mostram a obra da lei escrita nos seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, acusando-os ou defendendo-os. Então, queridos, eu queria que você compreendesse que dentro de você já existe um acusador, meus amados, já existe uma condição de que você pode ser acusado pela sua mente, você pode ser absolvido pela sua própria mente. E isso acontece principalmente com pessoas que não conhecem as Escrituras, não conhecem a lei, mas eles sabem de certa maneira o que é certo e o que é errado. Filipenses 4,8 diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor nisso, seja isso que ocupe a vossa mente, tá bom? Então, queridos, é importante que o que pensar, nós já temos aí a lição, o bolo, não é? O bolinho pronto, a gente sabe todos os ingredientes do bolo, para fazer esse bolo maravilhoso, que é esse bolo de pensamentos que nós podemos apreciar. Então, tudo que é bom, tudo que é puro, se há alguma virtude, se existe algum louvor, isso deve ser o que ocupa a nossa mente. Porém, nossos pensamentos, eles podem vir de um modo sorrateiro e nos roubar nossos pensamentos ficarem aprisionados até na mão de pessoas, viu, queridos? Porque a gente não consegue tirar a cabeça do problema com aquela pessoa. O marido brigou com a esposa, vai falar o dia inteiro da esposa, a esposa vai falar o dia inteiro do marido, coisas assim que não se deve fazer. Então, o que estão me perguntando, Céu, as Escrituras eu conheço, eu queria saber de um modo prático, como é que você recebeu essa bênção desse controle. Queridos, uma coisa importante que vocês compreendam, esse controle nós temos de ter a vida toda, como se você tivesse um lobo, um cão raivoso preso numa coleira. Tá bom? Ele está ali. Eu já contei para vocês a historinha, eu vou repetir porque essa história marcou minha vida, de uma tribo da África, não é? Eu já contei isso para vocês, mas eu não me canso de contar. E essa tribo, ela considera a pessoa que matou outra pessoa tem que morrer. Mas uma pessoa que, por exemplo, aconteceu um acidente, perdeu a vida de alguém, ela tem essa pessoa morta amarrada nas costas dela. E ela não pode, a absolvição dela vai se dar quando os ossos estiverem limpos, né? Então fica bem amarrado, não tem como a pessoa desatar aquele corpo do morto das suas costas. Isso se dá normalmente pelos estudos que eu fiz. Quando eu tenho
uma cerimônia que eles falam que é uma cerimônia de emancipação, onde os jovens têm de sair para caçar pela primeira vez, vai com um instrutor, vai com uma pessoa que é o mentor do grupo, e esse mentor às vezes não consegue dar conta, um animal feroz vem, ou acontece algum acidente com aquele jovem que está iniciando na vida adulta, e aí acaba perdendo a vida de alguém, e aí essa pessoa tem essa pena a cumprir, amarrado aquele corpo nas costas dessa pessoa. Queridos, nós também trazemos esse corpo morto, de obras mortas. Nós sabemos fazer o mal, queridos. Você não vai desaprender de fazer o mal, porque você se converteu, entende? Você sabe fazer o mal e vai continuar sabendo fazer o mal. Só que esse mal tem que fazer mal para você também. Ou seja, antes, por exemplo, pisou no meu pé, eu vou lá e piso mais forte ainda no pé. Hoje já não dá mais para fazer isso, porque a dor da gente fazer o mal por outro é tão grande, que a gente prefere ficar com a dor no nosso próprio pé. Você compreende, meu querido e minha querida? Então, assim, essa pessoa morta que nós carregamos até o final dos nossos dias, nós vamos carregar essa natureza morta que nós temos de despojar todos os dias nós temos de nos revestir de Yeshua. Isso não adianta você pensar, Céu, mas isso aí vai morrer. Não morre, queridos. Esse corpo do morto lá está em decomposição até o fim da nossa vida. Depois que nós vamos ganhar um corpo glorificado, aí nós vamos deixar de carregar esse corpo morto, tá bom, queridos? Como acontecia com essa tribo, acontece, enfim, com essa justiça que é praticada. Nós temos o corpo do morto, que esse morto somos nós, essa coisa feia. Imagina, a pessoa estava de frente, apesar do mau cheiro e tudo mais, aquele corpo fedendo que a gente carrega nas nossas costas. Mas imagina quando você dava as costas e mostrava aquilo que realmente estava agarrado em você. Ninguém quer ver, queridos. Imagina os bichos comendo, não é? Essa tribo, para que eles decompusessem o corpo com mais rapidez, eles chegavam aí a rios com piranhas. Eles preferiam ser comidos pelas piranhas do que carregar aquele corpo mais tempo, entende, queridos? À noite, eles, para dormir, eles abriam um buraco na areia e enterravam, o corpo ficava de costa com aquele... Imagina que situação, queridos, enterrado nas costas, porque ele não podia se desgrudar do corpo até aparecer os ossos, não é? Então é importante que você compreenda que nós, paralelamente, trazemos essa natureza morta com a gente. Nós sabemos fazer o mal. Você não vai esquecer como se faz o mal. Você não vai esquecer como se mente. Você não vai esquecer como se tem piti. Você não vai esquecer como uma série de coisas acontecem. O que você não pode permitir é chegar ao ponto de essa velha natureza aparecer para os outros. Tá bom, meus queridos? A gente é bem sucedido todas as vezes? Não. Não, nós não somos bem-sucedidos. A palavra diz o seguinte: longe de vós toda ira, gritaria, cólera. Nós não podemos ter isso. Mas, queridos, vamos supor, aconteceu uma situação extrema. E o que é uma situação extrema, Céu? Me explica o que é uma situação extrema. Então, vamos lá. Uma situação extrema, vamos supor, uma coisa que é comum acontecer dentro, principalmente dentro das famílias. Um fulano falou mal de você lá, o seu primo falou mal de você, tá bom? Ele falou mal de você, sua tia ouviu, tá bom? Estou dando um exemplo genérico aqui, queridos. Sua tia ouviu, ela foi falar com a sua mãe, por exemplo, tá bom? Então agora já está envolvido o seu primo, a sua tia e a sua mãe. Chegou na sua mãe, vai chegar no seu ouvido, tudo bem? Aí você sabe, por exemplo, que olha como é complexo o nosso sistema mental. Você fica sabendo da sua mãe que te ama, que o seu primo falou mal de você e foi falar logo para aquela tia que é a informação da vida alheia, a diva, né, departamento informativo da vida alheia. Ela vai contar para a família toda aquilo que o primo falou, tudo bem? Então, o que acontece? Quando chega para você uma situação dessa, vamos supor, a maior parte dos envolvidos, que você vê o tamanho do problema que chegou para você, já chega uma coisa descomunal para você. Você pode ter uma situação de crise, de choro, de ficar irado, o negócio já chega para você como um tsunami. É isso que não pode acontecer. Não pode acontecer. Não é? Chegou para você alguma situação que você não vai conseguir suportar, você precisa procurar alguém que ore com você. Você precisa de alguém que vai, olha o que aconteceu, estão falando de mim, então não sei o que lá. Outra situação que pode causar uma explosão na sua vida. Vamos supor, pelo menos na minha vida, coisas assim. Isso me explodiu mesmo, né? Alguém pegou o teu cartão de crédito, tá bom? E fez uma compra no teu cartão de crédito, sem que você soubesse. E aí chega aquela fatura daquele cartão de crédito que uma pessoa que é da tua confiança
fez uma coisa como essa, não é? Aquela fatura, quando chega, já vem uma cobrança sobre você de uma outra pessoa. E uma coisa que você não fez. Você não fez. Alguém hoje para comprar, sabe? É tão simples fazer uma coisa como essa. E aí pode vir uma situação sobre você e você explodir, não é? Uma situação, eu tive uma situação de uma explosão de uma pessoa, ele confiava muito no filho, confiava demais no filho, não é? Então, assim, ele ia dormir, ele também colocava o filho na cama, achava que o filho estava dormindo, o filho menor de idade, não é? O menino pegava a chave do carro dele e ia sair para beber com os amigos, um menino sem carteira, e o pai é uma pessoa extremamente correta, queridos, não é? E aí um dia aconteceu alguma situação que ele teve que descer na garagem, e ele pensando que o menino estava dormindo. Quando ele foi para a garagem, cadê o carro? O carro não estava lá, queridos. Aí ele foi falar com o porteiro, e o porteiro falou, não, mas todas as noites o seu filho sai com o carro. Aí ele explodiu, queridos. Então, assim, se nós deixamos esse número de coisas vir sobre a gente, nossa reação não vai poder... Queridos, nós não podemos perder a razão. Eu vou explicar a importância disso, é importante você compreender isso. Existem algumas pessoas que perdem a razão para manipular os outros, tá bom? Então, essa pessoa ela não perde a razão, ela aprendeu a ganhar as coisas no grito. Aí ela começa a ficar histérica, ela começa a ficar louca, alucinada, e aí todo mundo vai dar atenção. Isso não é perder a cabeça, isso é manipulação. É uma pessoa que manipula a vida dos outros, tá bom? Então, isso não tem nada a ver com uma pessoa que perdeu o controle, não é? Agora, quando nós lidamos com uma situação como, por exemplo, essa que eu usei do menino que pegando o carro e saindo ainda para beber, diz que voltou bêbado, o pai pegou o menino, foi para a delegacia, foi o caos, queridos, foi o caos, e ele falou, olha, eu quero que esse menino seja preso, ele roubou meu carro, podia ter matado alguém atropelado, está bêbado, não tem carteira de motorista, ainda vão dizer que a culpa é minha, não é? Depois o pai mesmo tem que comprar um cofre para pôr em casa, para guardar a chave do carro à noite, gente. Entende? Então, esse tipo de coisa já são coisas extremas. Se você se permitir que essas coisas aconteçam de chegar num grau extremo, mas tem coisas que vai chegar para você, por exemplo, vamos supor, se você está submetido a uma dor muito grande, o seu cérebro desliga, você sabia disso? Você desmaia. O cérebro faz isso, queridos. Chega num ponto de estresse tão grande que o cérebro desliga sozinho. Tá bom? Esse tipo de coisa que você se sujeita, você não pode, você não aguenta com o peso, procure ajuda, procure um conselheiro, alguém que não vai contar da tua vida, vai ficar... Queridos, não se abra com pessoas que não são de confiança, queridos. Não se abra com pessoas que vão contar a sua vida para os outros, meus amados. Não vai contar para a sua família, vai contar para o seu ambiente. Não se exponha a isso, queridos, em nome de Yeshua. Ah, não, céu, mas eu contei para aquela irmãzinha. Queridos, amanhã está todo mundo sabendo. Queridos, olha, você vai ter discernimento do Pai com quem você pode contar nessas horas. O Eterno vai te dar discernimento para você estar com uma pessoa que não vai expor a sua vida perante os outros. Entende? Porque não adianta também você estar passando por luta e você justamente procurar uma pessoa que não é de confiança. Tá bom, meus amados? Mas é importantíssimo que você não fique sozinho. Não fique sozinha. Está atravessando por lutas, você leva para uma pessoa que ore, leva para uma pessoa que, olha, eu estou atravessando por isso, eu estou com pensamentos de morte, eu estou sendo oprimida naquele lugar, estou querendo entrar naquele lugar lá e sabe, mandar tudo para o alto. Queridos, procure ajuda para que você não faça isso, para que você não jogue para o alto nada, que você não faça isso, em nome de Yeshua HaMashiach. Então, primeiramente, é importante não estar sozinho nesse momento. É importante você procurar ajuda. Se eu fui procurar ajuda e a pessoa não podia me ajudar, a pessoa estava com problemas naquele dia, justamente a pessoa que eu confio, naquele dia estava precisando mais de ajuda do que eu. O Eterno vai te prover alguém, outra pessoa, para você pedir socorro. Mas não se isole. Primeiro ponto para você controlar os seus pensamentos no momento de crise, não é? É que você tenha alguém que possa orar por você. Queridos, eu sou extremamente necessitada disso. Todas as vezes que eu sinto que eu estou entrando numa crise emocional, eu preciso de pessoas que orem comigo. Só isso, eu não preciso de conselhos. Eu não vou nem administrar os conselhos, mas eu preciso de alguém que ore comigo, tá bom? Céu, surtei. E aí?
já envergonhei o nome do Senhor, fiz isso. Queridos, é importante que nós tenhamos domínio próprio. Domínio próprio é um fator sine qua non de uma pessoa salva. Não é prudente uma pessoa que perca as estribeiras, que entenda isso. Isso não é um sinônimo de que você está evoluindo, desenvolvendo a sua salvação, tá bom? Então é importante que você não surte, tá bom? Há situações, Céu, surtei, também surtou, você peça perdão para as pessoas envolvidas, peça perdão, ore com essas pessoas e procure não pecar mais, querido. Surtar, você leva um nível de estresse da tua família. Sabe para quem que você vai surtar? Para quem está do teu lado. Justamente aquelas pessoas com quem você pode contar, normalmente é com quem você vai surtar. Tá bom, meus queridos? Então, surtei, você peça perdão e procure não surtar mais. Procure se policiar dobradamente, não permita chegar as coisas no limite. Existem coisas na nossa vida, queridos, que causam traumas, né? Então, por exemplo, olha, há coisas que eu estou descobrindo de mim com 50 anos de idade. Então, uma coisa que eu tenho dificuldade, por exemplo, como aconteceu várias situações onde eu estive confinada num lugar, eu não podia sair do lugar, eu sofri violência, sofri abusos, coisas terríveis nesse confinamento. Então eu tomei pavor de qualquer coisa que veio me pegar. Então eu estou nervosa, alguém vem me segurar em mim, me arremete para esse trauma, me arremete para aquele momento onde me fizeram mal. Eu sei que já passou, eu sei que, olha, não tem nada a ver, mas naquele momento a minha mente, ela desliga, ela desconecta se alguém vir agressivamente. Qualquer situação agressiva para mim é muito difícil de eu lidar, muito difícil de eu lidar. Então, queridos, lide também com essas questões de você respeitar os seus traumas. Tem coisas que você não consegue. Olha, Céu, isso aqui eu não consigo. Não se exponha, não é? Olha só, eu tenho filhos aí que têm alergia, tenho filha que tem alergia de comer tomate. Eu não vou expor ela a comer tomate. Eu tenho uma filha que não pode comer cogumelo. Então ela não vai poder comer cogumelo, entende? Eu tenho uma filha que, se ela comer frutos do mar, ela vai parar no hospital. Então ela não vai comer frutos do mar. Assim você, meus queridos, olha, no máximo possível, não se exponha àquilo que você foi traumatizado, porque você não vai ter isso. É o trauma, queridos, ele marcou você num ponto, você tem uma fragilidade, o adversário conhece essa fragilidade. Então não se exponha nos seus traumas, não se exponha onde você sabe que você não tem estrutura. Aí você está com a perna quebrada e vai querer pular um monte para o outro, queridos, aí a perna vai fraturar de novo, meus amados, não é? Então, uma das coisas importantes para você, não exponha nos seus traumas, naquilo que você tem dificuldade. Céu, eu tenho muita... Não é assim também, queridos, olha, eu tenho dificuldade de ser criticado. Crítica não traz traumas, queridos. Trauma normalmente vai ocorrer em situação de maldição, onde os pais amaldiçoaram os filhos, ficam dizendo você não vai dar em nada, você não vale nada, todas essas coisas, isso causa sequelas na vida dos filhos. Infelizmente, os pais são, infelizmente, instrumentos valorosos de criar e cultuar traumas na vida das pessoas. É uma coisa importante para você que você se desfaça dessa velha bagagem. Mas aí, vamos supor, você foi ferido, por exemplo, o Renato tem literalmente consequências. O Renato não pode ser exposto à violência, queridos. Não é uma questão dele não ser curado. Não se trata dele não ser curado. Se trata de que aquela é uma área da vida dele, não é? Eu já contei para vocês, o Renato voltando para casa, os policiais pararam ele, né? E foram e deram um tapa no rosto do meu filho. Meu filho tinha acabado de fazer uma cirurgia, não é? Então, queridos, a gente vai lidar com... E o meu filho não fez nada, ele foi só pegar RG. Isso me causou uma indignação tão grande, queridos. Vocês não têm noção da indignação que me causou isso. Entende? Ele apenas foi pegar RG como o policial tinha pedido e o policial deu um tapa no rosto do meu filho. E olha, gente, isso para eu administrar é muito difícil, é muito complexo para eu administrar isso. Entende? Se eu estivesse na presença do meu filho, acredito eu que seria uma grande condição de eu surtar, de eu ter alguma uma reação que eu não deveria ter numa situação dessa. Então, assim, nós devemos nos guardar da exposição de coisas que a gente não suporta, queridos. Você já sabe que você não suporta, então para que vai bater de frente?
Entende? Essas coisas são importantes você fazer. Uma coisa para mim que me ajudou demais é administrar uma coisa de cada vez. Eu já falei isso para vocês ontem, não é? Então vamos supor, você está lá, você está com um problema com a sua esposa, com o seu marido, está com um problema com o seu filho, está com um problema no trabalho. Queridos, administre essas coisas, entende? Coloque prioridade e resolva uma coisa por vez. Se você pegar esse montante de coisas para resolver tudo junto, você vai se estressar e você não vai fazer nada, você não vai fazer nada de bom. Eu aprendi a fazer isso. Então, assim, eu coloco datas. Eu tenho isso para administrar hoje eu tenho a prova do meu esposo, no domingo eu vou ter o curso para dar, nós vamos passar o filme, na outra semana eu vou ter que me preparar para uma audiência que eu tenho de ir. Então é assim que eu faço. Eu não vou pensar hoje na audiência que eu só vou resolver esse problema na semana que vem, para me preparar para o outro dia, que é no dia 26, onde eu vou ter lá que matar o leão e o urso. Eu não, porque eu não tenho forças em mim para fazer isso. Aí eu vou ter que me expor a uma situação que é contrária à minha vontade, que eu sei que eu não tenho forças para enfrentar, porém eu tenho de ir. Vocês compreendem, queridos? Aí eu vou ter que estar com toda a presença da Ruach HaKodesh, com todos os meus irmãos que estão sabendo, me cobrindo de oração, e eu saber que eu não estou entrando naquele lugar sozinha. Tudo bem, queridos? Porque o que a gente faz numa hora dessa, se a gente deixar o desespero bater? Olha, queridos, eu digo com todo o meu coração para vocês, muitas pessoas que estivessem sofrendo o que eu estou sofrendo hoje, poderiam já ter tirado a própria vida, entende? Se não fosse essa cura que eu recebi da parte do Pai, essas pressões vêm sobre a nossa vida, fazendo de nós inimigos de nós mesmos, como se nós estivéssemos militando contra nossas próprias vidas. Então eu quero pedir a você, com todo o meu coração, que você não se permita, querido, ficar sozinho, querida minha, numa condição de pressão que você tenha de passar e não dá para você se desviar. Você tem de passar, aquilo lá, eu vou ter que ir, eu vou ter que tratar essa questão na minha família, eu vou ter que tratar essa questão no fórum, eu vou ter que enfrentar um funcionário que está me processando indevidamente, tantas coisas que eu tenho aqui, pessoas queridas que nós estamos orando que estão atravessando. O Renato vai ter que atravessar por mais processos cirúrgicos. Todas as vezes é um grande trauma que ele tem que vencer ali para poder fazer isso. E ele tem que fazer isso sem surtar, sem perder a razão, o raciocínio dele, queridos. Outra coisa importantíssima, não deixe as coisas acumularem. Olha só, vou contar um caso para vocês facinho de você entender. Eu comecei a vir aqui para o programa, eu gravo os programas, né? E aí o que eu tenho que fazer à tarde, eu tenho que editar os programas e levantar no YouTube para as outras pessoas que estão esperando para ouvir, que não podem ouvir o programa durante o dia, tá bom? Então o que acontecia? Eu chegava em casa, tinha tanto aconselhamento, tanta coisa para fazer, o que eu fazia? Guardava as edições. Guardava as edições, queridos. Queridos, hoje de manhã ainda eu dei uma olhadinha, mas ontem eu estava olhando com mais. Eu acredito que eu estou com 20 programas atrasados para editar, para levantar para o YouTube. 20, queridos. Então, o que eu estou fazendo agora, que eu estou me administrando o meu tempo? Eu estou pegando, todo dia eu levanto a matéria do dia. A matéria do dia, o que eu apresentei para você aqui, eu vou levantar hoje no YouTube. Eu chego em casa e eu vou dar prioridade para isso. Ou seja, arrumar o passado não está fácil, mas daqui para frente eu não deixo acumular mais. E isso é uma das maneiras de você não sofrer pressão. Você não empurrar as coisas para depois. Isso vai te ajudar demais, demais, você não ter pressão na tua cabeça. Tá bom, queridos? Olha só. A importância do louvor, queridos. A mente está acelerada, você não consegue controlar os teus pensamentos. Liga o louvor, queridos. Vai louvar, vai ouvir uma mensagem que edifica. Louvores também, queridos, não vai pegar, sabe, aqueles louvores lá que mais parece rock and roll, queridos, né? Mas uma coisa que vai falar, vai elevar você, vai tirar você do lugar que você está e vai te elevar na direção do Pai, tá bom? É importantíssimo o louvor, queridos. O Eterno, ele não é uma pessoa arrogante que ele exige que as pessoas fiquem dando louvores para ele. A importância disso é para você mesmo ser livre. O louvor é força na tua vida. O louvor demonstra para você o tamanho do Pai que você tem.
É isso que o louvor faz. Claro, nós glorificamos o eterno. Esse é o nosso dever e obrigação. Mas a importância do louvor é te trazer a consciência de que você tem um Pai amoroso, você tem um Salvador glorioso e você tem a Ruach HaKodesh valorosa do seu lado. E os mensageiros que são enviados, os anjos do Eterno são enviados para você. O louvor te leva a essa consciência, que enquanto você está aqui atolado nos problemas, você não vai conseguir. É muito importante você ligar o louvor, tá bom? A oração, como eu te falei, não é? É muitíssimo importante você ter alguém para orar sobre os seus problemas. Vamos supor, a coisa é grave, você não pode compartilhar nem com aquele amigo mais chegado que irmão. Você pode falar com o seu amigo mais chegado que irmão e dizer, olha, eu estou atravessando um problema seríssimo e eu estou precisando que você ore comigo. Não posso compartilhar para você o que eu estou vivendo porque é muito grave o que está passando, mas eu posso contar com a tua oração, eu preciso da tua oração. Então, meus queridos, é importantíssimo que você não esteja sozinho num momento como esse. Quando você está com surtos, assim, com situações opressivas na sua mente, você não vai conseguir estudar as Escrituras. Tá bom? Você não vai conseguir. Então, ouça uma mensagem que te edifique. Ouça uma mensagem que vai te ajudar de alguém. Você mesmo lendo, o máximo que você vai conseguir ler é Salmos. Tá bom? Esses são conselhos valorosos que eu tenho para você. Não é? Não tem como ouvir uma mensagem? Então, pega um salmo, vai ler o salmo. Leia aquilo, deixa interiorizar, aquiete a tua mente. Não deixa a tua mente ir para onde ela quer ir. Ela quer ir para o problema. Tá bom, meu querido, minha querida? Outra coisa, meus queridos, há pessoas que gostam de sofrer, queridos. Pelo amor do Senhor, eu não estou julgando vocês, Mas vamos supor, queridos, que como eu fiquei há um tempo do luto, há um tempo que eu realmente fiquei inútil ali, um período de luto pela vida do meu filho. Mas tem um momento que a gente tem que parar de sofrer, queridos. O sofrimento nunca vai me deixar. A ausência do meu filho nunca vai embora de mim. Nunca. Vai ser uma presença, a ausência dele contínua na minha vida. Mas, queridos, aquilo não pode ficar sendo razão para o resto da minha vida. Eu estou fazendo isso porque meu filho morreu. E sabe por que eu estou em depressão? Porque meu filho morreu. Olha, sabe que meu filho morreu. Queridos, a gente não pode ficar... Eu tenho pessoas que perderam familiares queridos na infância e que essas pessoas não se curam, queridos. Eles não se deixam ser curados. Eles trazem novamente aquilo. Há pessoas que eu conheço, queridos, que houve a separação do casamento, eles não saram mais. Eles não querem, se recusam a ser consolados. Com tanta coisa para fazer na terra dos viventes. Há um tempo do sofrimento, queridos, há tempo de chorar e há tempo de sorrir, há tempo de coser e há tempo de rasgar. Mas o que eu estou dizendo para você, quando passou do tempo já, não tem mais como você continuar alimentando da dor, é como se você quisesse a misericórdia de todo mundo continuamente, porque você sofreu, eu sofri, outros sofreram, eu sofro, você sofre, nós sofremos, vós sofreis e eles sofrem, queridos. Todos nós temos motivos de sofrimento. Todas as pessoas que você conhece têm motivo de sofrimento. Você não pode continuar olhando para o passado. Não tem como você ir para frente olhando para trás. Querido, se eu ficar olhando o túmulo do meu filho, as fotos do meu filho, se eu ficar olhando os vídeos do meu filho, se eu ficar... Queridos, eu não saio mais de casa nunca mais, queridos. Entende? Eu tenho a foto dele, está lá na minha estante, tá bom? Do momento feliz que nós tivemos juntos, então está lá na minha estante. Eu tenho, claro, eu tenho memórias, vem Dia das Mães, essas coisas, é natural que isso vai me trazer tristeza, mas eu não posso ficar lá, queridos, eu não posso. Eu tenho as pessoas que eu amo para cuidar, eu tenho compromissos com você, com outras vidas e sobretudo com o eterno. Eu não posso continuar na caverna de Adulão, meus queridos. Você tem que tomar uma atitude na sua vida. Você tem que desapegar mesmo dessa dor. Entende? Essa dor não pode ser a justificativa que você vai usar o resto da vida para você continuar infeliz. Se você quer estar infeliz, não use essa dor como conceito. Assuma para você que você gosta de ser infeliz. Você quer ser infeliz,
Você está tratando essa dor como um pet, né? Como um cachorrinho, que você dá banho nela, você leva ela para ser cuidada, você está alimentando essa dor no seu coração. Não tem como ter cura, meu querido, minha querida. Você não vai ser curado. Ao mesmo tempo, coisas que no passado nós fizemos, olha, eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu tive um atendimento bastante grave, uma pessoa que levou à morte de uma outra pessoa, e essa pessoa não se perdoava, né? Ele era um menino de rua e ele acabou cometendo assassinato, e ele não conseguia, depois que ele se converteu, vinha todo aquele momento, aquela memória desse assassinato, ele não conseguia se desvencilhar mais disso, não conseguia, estava preso naquele lugar, não é? Então foi um trabalho árduo para ele compreender que agora ele poderia salvar vidas. Ele tinha matado, ele matou, ele pagou por isso, mas agora ele tinha que seguir em frente, e ele podia agora salvar muitas vidas. Shaul Hashaliach também matou, queridos. Moshe também matou, não é? O apóstolo Paulo matou Estevão. O Moisés matou o egípcio, queridos, não é? Mas eles poderiam e foram valorosamente usados para salvar e resgatar vidas. Dessa maneira, ele conseguiu largar para trás o passado. Tá bom, meus queridos? Então, o apóstolo Paulo, lembra quando ele teve a visão do Senhor? Ele não conseguia comer, não conseguia fazer outra coisa, só chorar por causa dos pecados dele. Ele falou: pai, eu estou perseguindo gente tua, é isso que eu fiz? Quando cai a consciência, queridos, a pessoa não se aguenta de culpa. Culpa mata. Culpa mata, queridos. Olha Judas. Culpa mata. Arrependimento salva. Culpa mata. Então, meus amados, não alimentem sentimento de culpa. Não alimente sentimentos ruins no seu coração. Eu quero concluir esse aconselhamento falando rapidamente aqui de duas situações. Um rabino, que eu tenho lido o livro dele para vocês aqui, ele passou por 2 aconselhamentos de 2 vizinhos que perderam as mães na mesma semana. Então ele foi fazer o aconselhamento na casa de um, e na casa dessa primeira pessoa disse o seguinte: olha, se eu tivesse cuidado da minha mãe melhor, levado ela para a Flórida, para ela não ter passado tanto frio, minha mãe estaria aqui. Aí ele foi na casa do outro. Quando foi no outro, o outro dizia assim: a culpa é minha, eu tirei minha mãe daqui e levei para a Flórida, e porque ela ficou lá no clima quente é que ela ficou doente. Então, queridos, culpado nós vamos nos sentir sempre quando acontece alguma coisa ruim. Não há ninguém que passe por alguma coisa ruim que não sinta culpa. Eu me senti culpada ontem pela Priscila passar o que ela passou, não é? Então, meus amados, eu quero que você compreenda, e você tem que colocar esse sentimento de culpa embaixo do madeiro do nosso Senhor Yeshua. Senão você não vai ter como sobreviver. Tá bom? Eu espero que esse aconselhamento tenha falado forte ao seu coração.